Bom, boa tarde, oi. Hoje é domingo, né? Aí na quinta-feira, a gente tem reunião aqui. E aí na quinta-feira, durante a reunião, eu estava aqui e aí eu comecei a receber umas inspirações, assim. E aí eu peguei o caderno e comecei a anotar. E aí eu, lendo, né, peguei muito aquilo para mim, aquelas inspirações que vinha, aquele download, tipo um download que vem, assim, muito para mim, assim, umas dicas para o meu processo de autotransformação, de cura, né, de quebra de paradigma, mas eu acredito que também possa servir para outras pessoas. Então, eu vou compartilhar aqui algumas coisas que eu consegui anotar. E é isso, espero que sirva. Antes de ontem, na sexta-feira, a gente fez uma reunião, nós, os trabalhadores aqui da plataforma, fizemos uma reunião, e aí a gente trabalhou muito a ativação do Eu Sou, dessa energia Eu Sou. E esses dias, não lembro se foi ontem ou antes de ontem, entrou um vídeo da Ju sobre o poder da palavra, né, e de como as coisas que a gente afirma para nós mesmos e para os outros, aquilo vai criando a nossa realidade. E muitas vezes a gente faz afirmações para nós mesmos sem a gente perceber, baseado nas nossas próprias crenças internas, nos nossos próprios padrões de pensamento, nas nossas próprias crenças em relação a nós mesmos, né? Tipo coisas, quando a gente afirma, eu sou inseguro, ou eu não sou disciplinado, ou eu não consigo fazer tal coisa, a gente fica diariamente, dia após dia, recriando essa realidade e reforçando isso para nós mesmos, dentro da nossa mente, né? E sem perceber, assim, de maneira inconsciente, né? Porque tudo aquilo que a gente acredita, daquela forma mas acredita mesmo, porque são padrões que a gente repete de maneira, como eu falei, inconsciente. Então, quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, de autotransformação, de mudança de nós mesmos em relação a nós mesmos, né, para sermos, na verdade, não sei bem se é melhores, mas é para sermos, na verdade, nós mesmos, né? Nosso verdadeiro eu, e não esse eu condicionado que a gente cria, esse personagem, essa identidade, com crenças, com diversas limitações que fazem a gente ser muito menos do que a gente de verdade pode ser ou veio para ser, né? A gente, em essência. E a gente vai criando, dia após dia, reforço no nosso próprio cérebro. Vias cerebrais vão sendo ativadas, geralmente as mesmas, porque a gente fica naquele mesmo padrão de comportamento, e aquilo vai sendo reforçado, e quanto mais a gente reforça aquilo, maior é a nossa tendência de agir daquela forma, porque o nosso cérebro ele quer economizar energia, fazer o máximo possível para economizar energia, então ele automatiza processos. Tudo nosso, a gente tem muito essa tendência a automatizar todos os processos. Então, se a gente não para para pensar, não para respirar, não dá uma pausa, né, um espaço, a gente vai automatizar toda a nossa vida e viver como um autômato mesmo, um robô, né, e não como um ser humano, né, criativo, espontâneo, autêntico, verdadeiro e tudo mais. Então, para quem está nesse processo e quer passar por esse processo, tem como se fosse assim, algumas dicas, né? Eu separei em 10 tópicos, e aí eu vou compartilhar aqui. O primeiro tópico, primeira dica, faça. Para quem tem um projeto também, para quem tem alguma ideia e não consegue colocar na prática, né? Para quem quer exercer alguma habilidade e acha que não tem condições de fazer aquela habilidade porque eu não nasci para isso, eu não sou, sei lá, eu não sou comunicativo, eu não sou criativo, eu não sou isso, eu não sou aquilo. A gente vai ficar repetindo o mesmo padrão de comportamento. Então, se você quer ser mais comunicativo, se você quer se expressar, se você quer ser mais criativo, se você quer trabalhar qualquer habilidade, vai servir para você, vai servir para a gente.
Então, a primeira é: faça, mesmo que você não se sinta 100% pronta ou preparada. Porque, na verdade, a gente nunca vai se sentir 100% pronto ou preparado, porque a gente está em constante processo de crescimento, de aprendizado. A gente sempre vai precisar estudar mais, a gente sempre vai precisar se aprimorar mais, desenvolver mais habilidades, né? Até porque o conhecimento é infinito, a nossa potencialidade de desenvolvimento também, de crescimento e evolução também é infinito, né? Praticamente infinito. Eu acho que é infinito. E aí, então, a gente sempre vai ter que se desenvolver mais, a gente nunca vai se sentir pronto. Se a gente for esperar um momento que vai se sentir 100% pronto, a gente não vai fazer. Eu falo com conhecimento de causa, que se a gente não se arriscar a fazer do jeito que está, claro que isso não é para, vou fazer de qualquer maneira, então. Não, a gente tem um preparo, a gente estuda e tudo mais, mas chega um momento que a gente tem que arriscar mesmo, colocar o corpo no jogo, jogar o corpo na vida e fazer do jeito que dá. Assim, não vai sair daquele jeito que o ego gostaria que saísse, mas vai sair. Sabe? O feito é melhor do que o perfeito. Então, a gente faz do jeito que está, e no caminho a gente vai se aprimorando mais, vai estudando mais, né? Então, é importante ter essa coragem, não ter, mas cultivar essa coragem de arriscar a fazer, errando, tentando, explorando, experienciando e aprendendo com todo o processo, né? Porque vai sair de um jeito, aí a gente vê que não ficou muito legal, aí tenta de um outro jeito, aí algumas coisas você acha legal, outras não, e vai sem desistir, sempre se experimentando, né? E a gente vai passando, não só nessa vida, como em outras vidas, por diversas experiências diferentes, aprendizados novos, processos novos. Então, a gente está sempre aprendendo. Então, é importante cultivar esse arriscar nesse sentido, né? Então, assim, começa como você está, e no caminho a gente vai se aperfeiçoando mais e mais. Vai aprendendo, vai se curando, né? Vai se transformando no processo, fazendo. Aí, quando você faz o que Deus pediu para você fazer, ou quando você faz o que seu eu superior pediu para você fazer, ou a espiritualidade, ou esse algo que é maior do que esse nosso eu pequeno pediu para a gente fazer, no caminho a gente vai se curando, a gente vai se transformando. Agora, a dica número 2. Número 2 é normal que as pessoas falem. As pessoas vão falar, isso é normal. Isso não é, a pessoa não é ruim ou má por conta disso. Muitas vezes a gente joga o nosso próprio lixo emocional nas pessoas, e as pessoas também jogam o lixo emocional delas na gente. Se a gente não se curar, vai ser um jogando lixo emocional no outro. Então, não se importa se as pessoas vão falar, ou se as pessoas vão fazer tal coisa, ou se vão, falar, fazer qualquer coisa, ou comentar. Simplesmente faça, independentemente se isso acontecer, e nunca, jamais se coloque num lugar de vítima. Porque a vítima, ela não se responsabiliza. Ela fica nesse lugar de passividade, ela não assume a responsabilidade, não assume as rédeas, a responsabilidade pelo seu processo de crescimento. Então, se você perceber que a sua mente está produzindo pensamentos em que você está sendo colocado em um lugar de vítima, saia imediatamente desse lugar. Não deixe sua mente te colocar nesse lugar de vítima, porque ninguém é vítima. E aí você pode dizer assim para si mesmo. Você para, respira fundo e conscientemente você diz para si mesmo: eu não sou uma vítima. Toda essa situação que está acontecendo, toda essa situação está acontecendo para que eu seja impulsionada ou impulsionado para um crescimento, uma experienciação de algo diferente que vai expandir o meu ser, que vai expandir a minha consciência. Se afirma para si mesmo que você é amado, que você é protegido, que você é guiado, que você é amparado por algo maior, né? E diz para si mesmo que a situação que esteja acontecendo, seja ela qual for que você esteja passando, é uma situação que ela vai te levar
no caminho de volta para o seu eu verdadeiro, para a sua consciência divina, né? Vai te levar de volta a si, ao seu verdadeiro eu. Então, sempre que você sentir que você está sendo colocado pela sua própria mente, condicionada nesse lugar de vítima, de escassez, de insegurança, de solidão, ou seja lá o que for, você afirma isso para si mesma, ou para si mesmo. E tem sempre em mente que as situações que acontecem com a gente são como guias que vão nos levar de volta para o nosso coração, e as pessoas que passam pelas nossas vidas, todas as pessoas, sejam elas quais forem, como se fossem mestres que vão ativar alguma coisa em nós que vai fazer, se a gente estiver consciente, né, vai fazer a gente desenvolver certas habilidades ou seguir certos caminhos que vão nos levar ao nosso crescimento espiritual, de vida, né? Número 3, dizendo que sentir uma certa insegurança nesses momentos que a gente está começando alguma coisa nova, que a gente está se jogando numa nova experiência, é normal, porque o nosso ego, a nossa mente, tem uma percepção de realidade muito limitada. Então, o que acontece? Por conta disso, gera uma grande necessidade de querer controlar as coisas, controlar as situações, controlar o mundo exterior, controlar a si mesmo, todos os seus movimentos, seu comportamento, tudo. Sendo que, na verdade, o controle, na verdade, não está muito nas nossas mãos, né? A gente tem um certo controle sobre como nós mesmos vamos reagir a certas situações, como a gente vai se comportar, mas o controle maior não está nas nossas mãos. Então, é normal sentir essa insegurança. O que a gente não pode é deixar que essa insegurança tome conta da gente e deixe a gente paralisado, estagnado, sempre agindo naquele mesmo padrão de comportamento, de pensamento, aquele padrão de se relacionar, aquele mesmo padrão, repetindo dia após dia e, às vezes, vida após vida, né? E aí, o que a gente faz quando a gente sentir muito essa insegurança, né? E como que a gente vai fazer? Aí, número 4, a gente vai buscar sempre seguir o nosso coração e não a nossa mente condicionada. Porque é no nosso coração que o nosso eu maior, a espiritualidade, ou Deus, fala com a gente. Não de uma forma assim, emocionalmente descompensada ou emocionalmente condicionada. Não, isso é da nossa própria mente. Mas através de um sentir, que é algo diferente, assim, um sentir. Então, buscar essa conexão com o nosso coração e sair um pouco da nossa mente condicionada. E, para a gente fazer isso, é importante a gente silenciar a nossa mente, silenciar o burburinho mental, os pensamentos. Pode ser a partir da prática, através da prática da meditação, ou através de alguma outra prática que faça sentido para você. Através da prática de atenção plena, ou do yoga, ou alguma outra prática que faça sentido, mas que silencie, entendendo esse silenciar como um processo e não como uma coisa que acontece de uma hora para outra. É como um treino, como quando a gente frequenta uma academia ou faz algum esporte. É um treino que a gente faz até a gente ir conseguindo adquirir essa habilidade de estar com a mente mais silenciosa e vivenciando o aqui e agora. A dica número 5 não, as pessoas não vão entender completamente você até que você mesmo aprenda a se entender. Aqui é o seguinte, enquanto a gente não nos vestirmos de nós mesmos, no sentido de, enquanto a gente não assumir a nossa verdade interior, assumir o nosso coração para nós mesmos, em primeiro lugar, a gente vai estar sempre buscando aprovação fora. A gente vai estar buscando compreensão fora, vai estar buscando o olhar do outro, vai estar buscando tudo fora, quando, na verdade, em primeiro lugar, nós temos que assumir para nós mesmos qual é a nossa verdade. Né? O que eu tenho de diferencial, o que eu vim fazer aqui. Assumir para si mesmo a sua verdade. Enquanto você não assumir para você mesmo
a gente não vai encontrar isso fora, essa compreensão, essa aprovação, seja lá o que for, esse entendimento, né? Enquanto a gente não assumir para nós mesmos. Então, por isso que é importante a gente se conhecer, a gente buscar esse contato com o nosso interior, com o nosso verdadeiro ser, com o nosso eu superior, com a nossa essência. E aí, a partir disso, vem o número 6, que é não desista pela falta do olhar do outro, que é para a gente mesmo não desistir porque, de repente, não tem a aprovação das pessoas, ou o reconhecimento, ou o entendimento. É para a gente continuar, apesar de tudo isso, porque a gente está vivendo uma verdade que é nossa. E, muitas vezes, o outro não está vivendo a verdade que é dele, então ele não vai nem compreender isso. O que é essa verdade interior? Então, que a gente continue, mesmo que não exista essa aprovação externa, né? Independentemente de existir ou não, que a gente não desista. E, para isso, a gente tem que perceber quais são os nossos padrões de comportamento que fazem, geralmente, a gente agir da mesma forma. Se observando, né? Tem uma técnica que é boa para a gente saber qual é o nosso padrão de comportamento, que é você anotar, seja no celular ou no caderno ou em qualquer lugar, você se observar, vamos dizer assim, por uma semana. É bom ter um prazo e você estar consciente naquela uma semana de que você vai estar se observando. Então, qualquer alteração que você tenha no seu emocional, quando você sair desse estado de paz e tranquilidade, seja para o estado de que for, de ansiedade, de tristeza, de mágoa, de raiva, de indignação, de revolta, de tédio, seja qual for a emoção que estiver passando, você vai anotar qual foi a situação, o que aconteceu, pode ser de maneira bem descritiva, bem breve. Você vai anotar o que aconteceu, se foi numa interação com uma pessoa, se você assistiu um vídeo, aquilo desencadeou alguma coisa em você, se você estava vendo um filme, se você estava em casa sozinho. Você vai anotar qual foi a situação, quais foram os pensamentos que você teve na hora. São pensamentos que podem ser não muito agradáveis de você querer assumir para si mesmo, mas é importante, né? Se você está no processo de autoconhecimento, de autotransformação, você vai anotar quais foram os seus pensamentos, sem interpretação, simplesmente anotar exatamente como os pensamentos vieram, literalmente. Quais foram as emoções que você sentiu naquele momento e qual foi a atitude que você teve, como você agiu naquele momento, o que você fez. Você chorou, você, sei lá, foi embora para algum lugar, você deu um fora numa pessoa, você procurou alguém no celular para bater papo, você foi para a internet, você ficou ruminando pensamentos, sejam eles quais forem. E aí você vai fazer isso por uma semana e você vai observar um padrão seu de comportamento. Você vai observar o seu padrão de comportamento. Aí, a número 7 é: vá no seu tempo, mas não perca tempo. Porque, muitas vezes, por conta dessas questões de insegurança, do querer a aprovação do outro, de querer o olhar do outro, ou por receio, por medo de não dar certo, a gente acaba procrastinando, deixando para depois, para um momento que é ilusório, um momento ideal e ilusório, né? Um ilusório momento ideal. Aí são pensamentos assim: quando tal situação tiver de tal forma, eu vou fazer o que eu deveria estar fazendo. Ou quando fulano fizer tal coisa, aí eu faço o que eu deveria estar fazendo. Ou quando eu estiver em tal condição, eu vou fazer o que eu deveria estar fazendo. Sendo que, na verdade, a gente só vai procrastinando, deixando para depois, e vão se passando dias, semanas, meses e anos, e a gente nunca faz. Então, é importante ir no nosso tempo, sim, mas estar sempre atento para a gente não perder tempo, né? Porque, de repente, a gente está só procrastinando, deixando para depois, e não faz, porque a gente acha que tem que ser de uma forma. Geralmente, o nosso ego tem aquela ilusão de perfeccionismo, tem que ser desse jeito, nessa perfeição, nesse modelo. Sendo que, na verdade, pode até ser que você chegue a ficar dessa forma, mas
Você não vai já começar dessa forma, você vai começar do jeito que está. Depois você vai aprimorando. O 8 é preocupe-se mais em ser do que em parecer, para a gente não criar um personagem engessado, um modo de ser e agir engessado, simplesmente para fazer parte de um meio, de um círculo social, de um grupo. E aí é muito comum que se crie um personagem, um modo de agir, um modo de interagir, até um modo de sentir, emocionalmente falando, né? Às vezes tão condicionado que nem se percebe que aquilo é um modo, vamos dizer assim, artificial de existir no mundo, porque está mais preocupado com fazer parte de um grupinho ou parecer ser tal coisa, mais preocupado em parecer do que em verdadeiramente ser. Está mais preocupado em parecer do que ser. E aí a gente deixa de fazer o que a gente tem que fazer, que é simplesmente sermos nós mesmos, com a nossa autenticidade de cada um, com a nossa verdade interior, com a nossa espontaneidade. A gente vai deixando e se engessando em um parecer mais do que em um ser. A 9 é: você nunca estará sozinho. Porque se a gente está realmente empenhado em passar por um processo de autotransformação, de crescimento, seja ele qual for, ou de alcançar um objetivo, uma meta que seja realmente importante para a sua evolução, você não vai estar sozinho. Você vai ser guiado, você vai ser ajudado por forças cósmicas que nos ajudam, nos auxiliam, que trabalham para a luz e para o amor, para o bem, para o crescimento, para o progresso. Então, a gente é auxiliado, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente sinta que está sozinho, mesmo que a gente sinta que não é compreendido, a gente nunca está sozinho. Tem sempre, vou chamar de forças, né? Essas forças cósmicas nos auxiliando, nos amparando, nos guiando e tudo mais. E às vezes a gente está tão condicionado a pensar e agir de uma forma que pensar que aquela forma de pensar e agir é a forma correta ou é a melhor forma, que só de pensar em pensar e agir de outra forma parece que está fazendo algo errado. Para o ego, para a mente condicionada, parece que é algo errado. Parece que vai dar ruim, parece que vai morrer, que vai dar tudo errado. Isso é normal de acontecer. Só que não, né? Você está num processo de crescimento, vai dar tudo certo. E aí a gente tem que educar a nossa mente. Tô trazendo a consciência, fazer um processo de educação com a nossa mente, para a gente instalar novas formas de ser e agir no mundo. E a número 10 é: não se preocupe em convencer ninguém. Né? Isso não é uma forma assim, de grosseria ou de arrogância, nem nada disso. É só a gente ter isso em mente ajuda a gente a frear certos tipos de pensamentos automáticos que alimentam, que são pensamentos automáticos disfuncionais que alimentam algumas crenças limitantes nossa. Então, um pensamento do tipo: ninguém vai acreditar no que eu vou falar, ou ninguém vai entender o que eu estou dizendo, ou as pessoas não vão aceitar o que eu vou falar, ou as pessoas não aceitam o que eu falo. A gente tem em mente que a gente não precisa convencer ninguém, a gente só precisa expressar a nossa verdade, ajuda a frear esses pensamentos automáticos disfuncionais. Então, simplesmente, a gente se expressar, primeiramente, entrar em contato com o nosso eu, com a nossa verdade, e expressar independentemente do externo, né? Sem se preocupar em convencer ninguém, em converter ninguém, simplesmente sendo nós mesmos. Acho que era isso, eram 10 tópicos que eu anotei. E era isso que eu queria compartilhar. Obrigada.